Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa Mulher Negra e o Poder. Esse bate-papo integra a programação do Mês da Mulher, promovido pela Rede Integrada Laço Lilás, da qual faz parte a Procuradoria Especial da Mulher da Câmara, representada aqui pela vereadora Tita, e também a nossa próxima procuradora, que assume na semana que vem, a vereadora Lourdes Valim. Queria agradecer também ao pessoal da Secult aqui por esse espaço, ao Alex, à Beta. Obrigada, né, por esse espaço tão bacana que a gente tem aqui no centro da nossa cidade. Bom, nesta e nas demais ações do mês, a gente está realizando a campanha Absorva essa Ideia, que tem como objetivo, né, arrecadar absorventes para doação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Esse projeto tem o apoio do Laços de Vida da Universidade Fevale. O 21 de março é o Dia da Luta contra a Discriminação Racial. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1966, em memória ao massacre de Shaperville, ocorrido em 1960 em Joanesburgo, na África. Na ocasião, a polícia do regime de apartheid agiu brutamente em uma manifestação que era pacífica, deixando 69 mortos e 186 feridos. Segundo a ONU, a data é considerada um marco na luta da população negra contra o racismo. Hoje também é comemorado pela primeira vez o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matriz Africana e Nações do Candomblé. A Lei 14.159, de 2023, foi uma das primeiras normas sancionadas pelo presidente Lula. Para falar sobre essa data e a importância das mulheres negras ocuparem espaços de poder, estamos recebendo a Indiara Tainã Passos dos Santos e a Vanessa Stibel. Obrigada, gurias, sejam bem-vindas. Vou falar um pouquinho das nossas convidadas. A Indiara é uma mulher negra de axé, filha de mãe Isabel de Oiá, do Ilê Axé Oiá Oiê, de São Leopoldo, e do artista plástico autodidata Valdeme Ribeiro dos Santos. Mestranda em ensino de História pela URGS, é especialista em Educação Especial e Inclusiva e assessora técnica da Secretaria Municipal de Educação de São Leopoldo, né? Artista criativa, contadora de histórias, poetisa, coordena o projeto Pingos e Gotas de Luz, do Centro Espírita de Umbanda Luz Divina de Novo Hamburgo, e também é cofundadora do coletivo de Profis Pretas. A Vava, né, como nós a conhecemos, é mãe e psicoterapeuta holística, ativista negra e cultural, é vice-presidenta do Conselho Municipal de Políticas Culturais aqui de Novo Hamburgo e membro do Fórum dos Conselhos. Atua também como oficineira do projeto social Sábado da Gente, que ocorre na centenária Sociedade Cruzeiro do Sul. Bem-vindas mais uma vez. Bom, queria começar citando a filósofa Soeli Carneiro, que diz que nós, feministas e antirracistas, desenvolvemos tecnologias sociais poderosas para formar a consciência do povo. Quais são as tecnologias que vocês usam diariamente para combater o racismo e para influenciar novas gerações? Bom, boa noite a todos e a todas presentes. Eu acredito que as tecnologias que nós utilizamos, elas são uma herança ancestral, né? Que são as tecnologias de resistência. São as tecnologias de resistência das nossas famílias, que são famílias grandes, famílias que se originam, né, que dão origem aos terreiros, aos clubes sociais negros. São famílias estendidas, onde se vive, de fato, uma frase muito utilizada, mas pouco vivida, né, que é preciso uma aldeia inteira para poder educar uma criança. Então, quando se cresce uma criança de terreiro,
quando se cresce numa família estendida, na comunidade, onde tu sabe que, às vezes, é a carcassinha de galinha que tu tem para dividir, fazer o arroz do sábado, e que, se chegar o filho do vizinho, ele também vai comer da mesma comida, aí tu consegue entender que, de verdade, tu precisa de uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, as tecnologias que a gente aprende nesses espaços, né, e com as filosofias ancestrais, que é o respeito ao próximo, o respeito ao outro, o respeito ao mais velho, o respeito à natureza, eu acredito que as tecnologias que essas sabedorias nos trazem, as ferramentas que elas nos trazem, são de resistência, né? E não digo resiliência, não uso esse termo da física para definir, e sim resistência, porque todos esse estilo de família, esse entendimento de mundo, onde eu preciso te dar a mão e dar a mão para a Vava, para nós termos mais força juntas, ele só pode ser definido como resistência. Então, a resistência, eu acho que é a tecnologia primordial para que nós possamos continuar ensinando o fortalecimento da nossa identidade e do nosso estar, do nosso direito de estar no mundo. Primeiramente, boa noite a todas e todos. Depois do que a Indiara falou, fica até difícil, porque eu concordo plenamente contigo. Eu acredito que o núcleo, nosso núcleo familiar, ele sempre é um núcleo muito grande, e ele é de resistência e acolhimento. É uma família onde a gente chega numa família grandiosa, uma família periférica. Ela é uma família onde, se tem uma criança de aniversário, a família inteira se mobiliza para que essa criança tenha pelo menos um bolo, e vai vir 2 ovos de uma tia, uma farinha da outra, e essa criança é acolhida. A criança cai na rua, o primeiro que enxerga vai lá junto, levanta, vê se machucou, e isso faz parte dessa tecnologia social, né? O social, o que é a sociedade, né? Hoje a sociedade, a gente está numa busca de retomada, de ser comunidade. Por isso que se fala, quando a gente fala em periferia, qual que é a palavra que é usada? É comunidade. Porque justamente é onde as pessoas continuam tendo esse senso de resistir, acolher e viver num bem comum, onde, se um tem, todos têm. E essa é a grande tecnologia que nós podemos passar para as novas gerações: acolher e comungar todos juntos. Até porque, fazendo um parênteses aqui, muitas vezes as crianças negras não são acolhidas nas escolas, né? A Indiara depois pode falar um pouco sobre isso. Então, acho que a família, a comunidade, tem esse papel fundamental. A gente sabe que as mulheres negras, elas estão na base da pirâmide social, pois a gente sofre opressões de gênero, de raça e de classe. Uma concepção foi pensada por autoras e ativistas como Lélia Gonzalez e Angela Davis, que a gente pode chamar também, e hoje é conhecida como interseccionalidade. Qual que é o impacto do racismo e do machismo, e também como eles interferem nas nossas vidas, pessoal e profissionalmente? Bom, para a gente, só para vocês entenderem, tá? Tem um caderno aqui, porque eu sou uma pessoa que um assunto vai puxando o outro, eu não quero fazer monólogo para vocês, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem várias formas. Primeiro, porque a gente tem diversos tipos de racismo. Nós temos o racismo estrutural, nós temos o racismo descarado, nós temos o racismo velado. E a mulher negra, além de todos esses racismos, ela ainda sofre com o machismo em cima do seu corpo. A mulher negra, ela vai ter menos oportunidade, porque, se a gente parar para olhar, por exemplo, assim, infelizmente, a gente ainda enxerga nas nossas cidades as escolas mais periféricas são aquelas que têm menos condições. Por quê? Porque os alunos daquelas escolas, os pais, acabam tendo um poder aquisitivo menor, eles não conseguem dar o melhor material para aquela criança, às vezes, tem um caderno para usar para todas as matérias, e essa criança, ela vem de uma comunidade já carente,
onde majoritariamente são pessoas negras. Então, ali já começa o primeiro racismo que essa criança sofre, porque ela vai se ver num local onde ela não tem a mesma chance de uma criança branca que está numa escola que tem uma melhor condição. A partir daí, se você vê que é uma menina negra, essa menina negra, até ela chegar aos 15 anos, a Indiara, eu acho que ainda conhece melhor por estudos, ela já vai ter sofrido diversos racismos. Principalmente, às vezes, pelo cabelo. Eu, que tenho... As pessoas não me conhecem, geralmente não me reconhecem como uma mulher negra, por causa do meu tom de pele, ou via por causa do meu cabelo dentro da sala de aula. Na época, eu não entendia isso como racismo. Eu não me via sendo vítima do racismo, mas, mesmo assim, eu combatia. E eu acho que, dentro da nossa sociedade, além do subemprego, que acaba ficando, geralmente, para as mulheres negras, a sexualização do corpo da mulher negra. Infelizmente, a gente ainda tem isso, onde, por mais que a gente lute por liberdade, por nós podermos nos vestirmos e agirmos como quisermos e como pudermos, nós ainda temos essa sexualização do corpo da mulher negra. Então, o racismo, ele, dentro para tentar encerrar, o racismo para a mulher negra, ele é diferente, até porque muitas vezes a gente é tida como raivosa. Isso é uma outra coisa, porque a gente acaba sendo combativa. Hoje em dia, a gente ainda, por conhecimento e por entender muitas coisas, a gente acaba virando uma mulher combativa, e essa combatividade, ela acaba virando, a gente acaba sendo taxada como raivosa. Isso também é uma forma de racismo. Porque por que uma mulher branca se impondo é uma mulher branca se impondo, é uma mulher se impondo, e por que uma mulher negra se impondo é uma mulher raivosa? Ou por que um homem é assertivo e uma mulher é grossa e raivosa? Exatamente. Então, eu acho que, assim, infelizmente, a gente ainda tem um racismo muito enraizado na nossa sociedade. Então, além da luta diária, a gente precisa aprender a olhar, ver o que está acontecendo e combater da melhor forma o racismo. Bom, falar das interseccionalidades é conseguir pensar tudo que nos atravessa, né? E passa por um pouco desse direito que agora eu, Indiara, né, tenho, né, nesse ano de 2023, de poder me identificar e de falar de onde eu venho, que foi negado às minhas ancestrais. Então, por muitas coisas que foram ditas, né, e foram lidas pela Dani, dos espaços onde eu circulo, são motivações para manifestações e formas diferentes de racismo que acabam sendo mais nítidas para quem vivencia, talvez não bastante subjetiva para quem observe de fora, mas que precisa ser cada vez mais observada por cada um e cada uma de nós, né? Eu acho que esse é, quando a Djamila Ribeiro fala do lugar de fala, né? Nós precisamos utilizar homens e mulheres brancos, negros, indígenas, né? Ciganos, usar os lugares que nós temos para que aquela conversa e o churrasco de domingo não vire um momento de racismo recreativo, porque aquela pessoa sem noção, porque sempre tem, né? Resolveu fazer uma piada e a gente se incomodou, mas se a gente não conseguiu fazer uma interposição àquela fala, a gente também está sendo conivente, né? E as maneiras da apresentação desse racismo é que me falam das interseccionalidades. Bom, as primeiras manifestações, como bem a Vava trouxe, desde um início, no processo de entendimento de identidade, né, de uma menina. E aí, uma menina que, como eu, nasce na década de 80, né, e cresce vendo as apresentadoras de TV que estavam à disposição de todos e todas nós, já começa a perceber que tem algo diferente ali, né? Primeiro porque, apesar de ser gaúcha, né, e a gente procura sempre algo que te aproxime daquele que é o teu ídolo ou é a figura mais aparente, eu não tenho nenhuma característica
característica, né, do meu fenótipo parecido com a Maria da Graça Meneghel, né? Não tenho nada do meu fenótipo que me deixe parecida com as paquitas, porque, como bem as redes sociais trouxeram há alguns dias, era proibido terem paquitas com o estilo de corpo, o tom de pele, tamanho de boca e tipo de cabelo como o meu, né? Até porque a Adriana Bombom nunca foi considerada paquita, ela era a Bombom, né? Mais uma forma de objetificar o corpo da mulher negra. Por que todas eram paquitas? Tinham inclusive categorias, né? E ela era o objeto doce, gostoso, saboroso que estava à disposição, geralmente com a roupa mais curta que a das paquitas, né? E a gente não para pensar sobre isso, né? A gente também não, para quem não vivenciou direto, a gente precisa às vezes observar os tipos de personagens que aparecem. E na formação que eu fazia na Francisco Xavier Kuntz, hoje pela manhã eu conversava com as meninas dos tipos de figuras que a gente, na tentativa de fazer ações antirracistas, traz para crianças e jovens, né? Eu pergunto aqui das mulheres, se vocês tinham bonecas parecidas com vocês na infância? Pergunto de novo, vocês tinham bonecas que tivessem uma característica parecida com vocês na infância? Eu fui ter uma boneca parecida comigo com 35 anos, que é a Barbie que eu comprei, que é a primeira que tem o cabelo, que usa um afro-puff igual o meu, e o cabelo crespo, a pele retinta e também os traços parecidos com os meus, né? E tive a oportunidade de adquirir esse brinquedo, porque hoje eu tenho meu trabalho, né? Uso também isso como desculpa, porque agora eu consigo ter as bonecas que eu quero, né, Roberta? E as profs que estão me ouvindo sabem disso, né? Mas é um objeto que eu uso para trabalho. Eu levo em todos os lugares que eu vou para que as crianças que eu vá atender consigam ver nesses brinquedos as suas mães. Vejam a si mesmas, as suas primas, consigam se perceber. E para que nisso a gente evite comentários como um dos causos, né, que eu gosto de contar, de uma menina de 5 anos, de uma turma de educação infantil que eu fui atender, e que sou apaixonada por ela. Hoje, esse ano, ela se forma no 9º ano, então, daquelas famílias que a gente acompanha, né, Roberta? E ela olhando para mim, assim, eu vi que ela estava apaixonada, né, comigo falando, e olhou para mim, e eu de turbante, como eu costumo usar, e ela olhou para mim e disse: Sora Indiara, tu nem sabe, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu digo: fala, meu bem, fala, Maju. Ai, Sora, que coisa mais linda esse teu chapéu de cozinheira. Que lindo teu chapéu de cozinheira, eu nunca vi um chapéu de cozinheira mais lindo que esse teu. E aí, dá aqueles 5 segundos, né, de tilt cerebral, a gente precisa lembrar que é o adulto daquela relação, e pensar que eu precisava dar um retorno, porque aquela criança de 5 anos, que eu amo, que eu conheço a família, que tem uma sobrinha, né, negra, ela não teve a oportunidade de aprender sobre isso, então eu teria que fazer o meu papel naquele momento e dizer para ela: meu amor, eu vou te contar um segredo. Esse aqui não é um chapéu de cozinheira. Essa é uma é uma coroa de rainha africana. As nossas ancestrais na África já usavam para demonstrar o quanto elas são lindas e maravilhosas. Desde o Egito, porque o Egito é na África, eles usavam diversos tipos de coroa para demonstrar de que reino elas eram, de onde elas vinham, se eram tempos de batalha, tempos de comemoração. E aí, quando a gente vai refletir onde as crianças percebem e visualizam mulheres de pele retinta, mulheres negras como eu, de pele retinta, quando ela chega em casa, mulheres gordas como eu, são nas novelas. E aonde estão as mulheres negras, gordas, de pele retinta, com cabelo crespo nas novelas? Ainda hoje. A gente tem uma novela na Rede Globo, agora, passando que tu tem famílias exercendo outros papéis, a muito custo, né? Mas aonde que ela via? Que lugares, gente? Na cozinha. Novela de época, então, é um show, né? De maravilhas, né? Porque é só
da senzala para a casa do Senhor, para a cama do Senhor, de novo objetificação, e as coisas se perpetuam, né? Então, a gente precisa, com a nossa fala, e mesmo na ausência de conhecimento, na busca, né, de auxílio, oportunizar que crianças, jovens e até adultos mesmo, e eu chamo isso de constrangimento pedagógico, que às vezes a gente precisa fazer a pessoa parar para pensar ou passar vergonha pela sua fala, né? A gente precisa usar o nosso lugar de fala para poder fazer com que esse tipo de coisa não aconteça, porque chega, né? 2023 eu tenho, né, essa paciência com crianças e com os jovens, com alguns adultos, mas tem determinadas situações que não tem desculpa, né? O não saber ou tá aí, existe lei, existe internet, então vamos buscar. Se eu não sei, eu tenho pessoas que possam me ajudar. Mas enfrentar isso todos os dias, para quem passa por isso, né, Vava? Né, Dani? São aquelas pequenas dorezinhas na garganta, né, que fazem com que a gente engula tanto sapo, e que ainda seja seguida em grandes hipermercados que tem aqui em São Leopoldo, que eu não preciso dizer o nome, que vocês sabem, né? Então, isso cansa, né? E é para isso que a gente está aqui, para que cada um de nós aqui seja multiplicador dessa mudança que a gente precisa fazer. Bom, e também, né, acho que para nós, pessoas negras, o que a Indiara falou da questão dos espaços, né, a gente tem um teste que a gente chama que é o teste do pescoço, né, que é tu entra num espaço, aí tu olha assim num restaurante, numa reunião. Quantas pessoas negras será que tem nesse espaço, né? Aí tu, daqui a pouco, tem a tia do cafezinho, né? Então a gente ainda passa por isso e tenta avaliar, né, se essas mudanças estão ocorrendo ou não. Bom, por falar em mudanças, né, eu queria que vocês falassem, o título da nossa roda de conversa é Mulheres de Poder, e a gente tem diversos tipos de poder, mas eu não posso me remeter aqui a questões políticas, né, especialmente nesse meu espaço a que eu represento, que é a Câmara de Vereadores. Qual a importância para vocês da participação das mulheres nesses espaços de poder para a elaboração de políticas públicas? Eu acredito que a gente só consegue fazer a mudança de forma efetiva, né, quando a gente, de verdade, se sente representado nos espaços, né? Fazer uma legislação para mulheres pensada por homens, né, vereadoras, é algo muito complexo, porque, por maior empatia que eu tenha, dificilmente eu vou conseguir entender e compreender o que se passa no dia a dia, na constituição daquele outro, né, para que eu, de verdade, de fato, consiga contemplar. Eu, Indiara, que sou uma pessoa que trabalho com as questões étnico-raciais, eu preciso entender as minhas limitações para tratar das questões dos povos originários, né? Porque eu estou aprendendo. E, como eu disse na formação hoje pela manhã, nós todos aqui somos racistas somos racistas ainda em evolução. Nós estamos todos aprendendo. Eu também estou aprendendo. E eu não posso hoje falar com propriedade das necessidades do povo da comunidade Caingangue, da comunidade Porfigá, que é ali em São Leopoldo, por mais que eu tenha proximidade com eles. Eu preciso legitimar esse espaço de poder através da fala de alguém que, de fato, represente aquela comunidade, aquela etnia, que represente os povos ciganos, que represente a comunidade LGBTQIAP+. Eu não tenho como falar por todos, né? Cada um de nós aqui é parte de um prisma muito amplo, e para que se faça algo efetivo, né, não pode haver nada sobre nós sem nós, independente do lugar que nós ocupemos.
Eu acho que, complementando o que tu disse, Indiara, tem um projeto que, 2020, uma amiga minha me trouxe, que eu achei fenomenal, que é um projeto que algumas estudantes de arquitetura fizeram, montando uma cidade feminina e mostrando o impacto. E quero explicar para todos que essa cidade feminina é uma cidade voltada à necessidade das mulheres, não é uma cidade onde vivam só mulheres. Mas mostrando nesse estudo o impacto que uma cidade pensada para o bem-estar das mulheres traz na vida de todos. Por quê? Porque uma cidade que, quando a política pública ela é pensada visando o bem-estar da mulher, você tem creche em turno integral, em turno estendido, onde a criança não vai estar bem assessorada, a mãe vai estar trabalhando com tranquilidade, os irmãos vão ter mais velhos, talvez tenham tempo para estudar para um cursinho, para um vestibular, para uma faculdade, onde o pai também não precisa sair desesperado, se enfiar com mais 60 pessoas dentro de um ônibus, que ele pode deixar aquele ônibus passar e pegar o próximo. A cidade se torna mais segura, porque tem mais policiamento, tem mais infraestrutura. A saúde da cidade é melhor. Por quê? Porque se tu vai pensar que uma mãe, se o filho está doente, em primeiro lugar, ela precisa de um pediatra à disposição num posto de saúde. E ela tem que também poder pegar esse filho, levar no pediatra, e vai ter à sua disposição toda uma rede para que, se ela caso tenha que faltar o serviço, a empresa vai ser notificada, onde, caso ela possa levar para a creche, porque é algo que né, ela vai poder chegar na empresa tranquilamente, porque ela teve esse atendimento. Ela não precisou passar, talvez, como infelizmente a gente sabe, às vezes um dia inteiro numa UPA, para conseguir atendimento, para conseguir, às vezes, fazer um exame. Não que os profissionais não façam, mas, infelizmente, principalmente pós-pandemia, o SUS está sobrecarregado, né? A gente está com uma sobrecarga no SUS. Então, a política pública voltada para a mulher, ela beneficia todos nós. E quem vai realmente fazer a política pública para a mulher somos nós, mulheres. Então, quando a gente tem mulheres ocupando um espaço como nós temos hoje, 2 vereadoras, e que bom, que eu fico muito feliz que ambas estão aqui, mas são hoje 14 vereadores em Novo Hamburgo, e nós temos apenas 2 mulheres. E ambas, não desmerecendo, mas ambas são mulheres brancas. Por que não existe em Novo Hamburgo nenhuma vereadora negra? Imagina se tivesse, além das 2, mais 3, 4 mulheres, e dentro delas mulheres negras. Qual seria a força que vocês teriam para lutar pelos nossos direitos? Né? Então, assim, a mulher negra, as mulheres nos espaços políticos, visando isso, olhando nesse prisma, a gente vê que os locais onde a gente tem, toda a sociedade é muito melhor atendida. Né? Então, acho que é por aí. Só fazendo um parênteses, nós temos aqui a Sandra Regina, que foi a primeira vereadora negra a assumir uma vaga na Câmara de Vereadores, 2021, né? Então, 2021, na 18ª legislatura, nós tivemos a primeira vereadora negra, que é uma vereadora suplente, e nós tivemos 2 vereadores negros até hoje eleitos. Bom, a gente está num momento, né, e que isso, de certa forma, impulsionado pelas redes sociais, que o racismo deixou de ser velado, né? Ele passou a ser público e com discursos de ódio, ou que casos que seriam de uma esfera privada se tornam públicos em virtude das redes sociais. Né? Queria que vocês falassem sobre essa situação, né, de muitos casos diariamente que a gente vê de racismo, de discurso de ódio, e como vocês acreditam que isso pode ser minimizado, não a situação em si, mas o número de casos nas redes sociais, especialmente.
Bom, eu gosto de brincar, às vezes, assim, principalmente com a minha filha, eu tenho uma filha de 11 anos, eu brinco, às vezes, com ela assim, que bom que na minha adolescência não tinha rede social. Porque, infelizmente, assim como elas nos aproximam, assim como a internet nos trouxe uma visão muito mais ampla do mundo, junto com ela, parece que foi aberta uma caixa de Pandora. E daí, às vezes, a gente diz assim, nossa, como tem caso de racismo hoje em dia, como tem caso de violência. Não sempre existiu. Só que hoje é muito fácil tu sacar um celular, filmar e postar, e quando vê, está todo mundo vendo. E mesmo assim, mesmo a pessoa vendo que está sendo filmada, ela não deixa de agir. Então, a distorção social que ainda se tem, onde ainda se vê o negro, a mulher negra, os negros, né, como seres inferiores, ou como serviçais. Isso começou a ficar muito escancarado. Saiu da esfera da novela, como disse antes a Indiara, que a gente olhava assim, mas é porque é uma novela de época. Mas não, a gente vê casos de, por exemplo, mulheres que realmente trabalham em alguma casa, de alguma família, onde uma moradora não deixa entrar no prédio porque, não, tu não pode pegar o mesmo elevador que eu, porque tu é preta. E deixar claro isso para a pessoa. A gente vê casos, teve um caso... Ou deixar escura, né? A gente tem um caso muito famoso do influenciador, em que ele chegou a ser ameaçado na porta do apartamento dele, onde uma vizinha não permitiu que ele subisse no elevador com ela, porque ele era negro. E ele não tinha o direito de estar naquele prédio com ela, por ele ser, na visão dela, inferior. Então, essa distorção social que a gente ainda tem, ela é muito grande. E às vezes a gente acaba batendo na mesma tecla, mas é isso, porque a gente tem que entender que, lógico, que como a Indiara disse, todos nós ainda temos atitudes racistas, é uma coisa que a gente está aprendendo todos os dias, só que eu acho que antes a gente pensar assim, eu não sou uma pessoa racista, porque eu não enxergo o negro como inferior, a gente precisa ser antirracista. Todos nós precisamos ser antirracistas, independente de ser branco, de ser negro. Aí talvez uma pessoa branca vai chegar para mim e vai dizer assim, Vava, mas eu sou branco, eu não tenho lugar de fala. Ok, tu não tem lugar de fala. Mas isso te impede de me dar a mão e vir combater o racismo comigo? Isso te impede de, quando tu vê eu ou qualquer outra pessoa sendo vítima de racismo, e, gente, por mais que vocês possam olhar, talvez, para mim, para a Indiara aqui na frente de você, dizer assim, nossa, imagina a Vava, do jeito que a Vava é, sendo vítima de racismo, ela vai esculachar a pessoa. Na hora a gente trava. Porque, para nós, é algo que fere num local. Então, abre assim, como eu disse antes, abre uma caixa de Pandora na cabeça da gente e começa a sair todos os bichinhos. E, às vezes, a gente não acredita que em 2023 isso ainda está acontecendo. E, às vezes, então, viu? Reaja. Não deixe acontecer. Porque, se enquanto a gente continuar aceitando e continuar, às vezes, achando mais fácil pegar a pessoa depois e consolar, isso vai continuar se perpetuando. Então, deixa eu ver se era só isso. E além do racismo, também é a questão dos homens. Né? A gente diz, não existe homem feminista. Realmente não existe homem feminista. Mas um homem que consegue se aceitar como uma pessoa em desconstrução e, junto com as mulheres que conhece, se desconstruir, ajudar essas mulheres, muitas vezes, a se desconstruir. Porque, sim, nós somos extremamente machistas. Se a gente parar para analisar, a nossa sociedade impõe a nós, por exemplo, uma coisa que é muito comum, que é aquela disputa, né? Aquela disputa de mulheres. Gente, isso é machismo estrutural, e ninguém foge. E, às vezes, já me aconteceu do meu companheiro olhar para mim e dizer assim, nossa, mas essa piadinha que tu fez, hein? Então, o homem também tem o papel dele, só que a gente sempre lembrando que o lugar de fala é da mulher, que o lugar de fala é dos negros e negras. Bom, falar das redes sociais, eu acho que antes da gente colocar as questões das redes sociais, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? E lembrar de onde começaram, né, a emergir. Aí eu
não vou usar a caixa de Pandora, eu acho que seria mais para uma caixa de tratamento de esgoto mesmo, né? De onde efervesceram todas essas questões que, na verdade, sempre estiveram presentes, né? Nós somos uma sociedade constituída ainda com o imaginário do Casagrande e Senzala, que dizia que nós éramos um país onde pretos, brancos e indígenas conviviam muito bem, que era a festa das raças, né? E nós mantivemos, dentro desse nosso inconsciente coletivo, acredito, esse entendimento, né? Esse mito da democracia racial no Brasil. Só que, e pensando, e impossível fazer essa contextualização sem a gente falar de forma política, não política partidária, mas das políticas que vieram a pensar, então, possibilidades de reparação histórica de tudo que o racismo fez e todo o processo de diáspora e de escravidão fez com os nossos antepassados, sem a gente vai nos ajudar a conseguir entender o porquê que esse ódio foi tomando a proporção que ele tomou, né? Eu entendo que a escola, né, e esse caos que eu trago da escola, a escola é um microcosmo, né, que reflete tudo que a gente vive aqui fora, não muito diferente do que acontece nas redes sociais. E aí, se a gente for rememorar, né, bem antes de 2013, 2014, onde a gente começa uma série de manifestações, né, sociais no nosso país, nós temos uma série de mecanismos que auxiliam pessoas como eu, por exemplo, a entrar na universidade, a ser a primeira pessoa da família a conseguir entrar na universidade, a ser uma pessoa que conseguiu comprar o seu apartamento e que ainda ouve dos vizinhos: pois é, quem é que te cedeu a tua casa? Ou para quem tu trabalha aí nesse condomínio, né? Porque um condomínio com piscina, os meus vizinhos não sabem, às vezes eu tenho vontade de contar para eles que ninguém é rico lá, né? Mas as pessoas pensam que são. Então, como é que uma preta vai ter apartamento num condomínio com piscina, gente? Ela só pode ter pedido emprestado, ou ela paga aluguel. Não, eu pago. Eu consegui, através do Minha Casa Minha Vida, né, comprar um apartamento. Fui a primeira pessoa da minha família, entre meu pai, minha mãe e os meus irmãos, a dar entrada na casa própria. Fui a primeira a concluir a universidade, sou a primeira a estar fazendo mestrado, né? Então, isso incomoda. Fui a primeira, né, a conseguir pagar uma passagem de avião para passear. E a gente percebe o incômodo das pessoas quando tu entra no aeroporto Salgado Filho e tu percebe no olhar, e isso é a sutileza do racismo, né? Quem essa preta pensa que é, de mala, entrando no mesmo voo que eu para o Rio de Janeiro. Ou tu ouve de um professor, porque eu fui apresentar o meu projeto de dissertação no Rio de Janeiro, num congresso, de um professor doutor de Minas Gerais, que eu, apresentando o meu trabalho, que é o recontar da história de São Leopoldo, né, é sobre isso que eu vou escrever, porque da meia-noite às 6, professor, por enquanto, dorme quando consegue, né? E eu trabalho com a questão antirracista, estou estudando a questão antirracista, vivo isso 24 horas do meu dia. E ouvi desse professor que, quando eu fui me apresentar, usando uma roupa branca, em respeito à minha ancestralidade, usando as minhas guias, com o meu turbante, que eu era a contradição em pessoa, porque eu estava com toda trajada, né, falando das questões de racismo e tinha sotaque gaúcho. Porque no imaginário dele, quando ele pensou que era alguém do Rio Grande do Sul, ele imaginou a Xuxa, falando sobre antirracismo lá. E ouvi desse professor doutor, organizador, desse GT que eu estava participando, que eu era a contradição em pessoa. Ora, pois, se a contradição não era ele, ou a contradição é o meu Estado, que não consegue ainda entender que eu sou uma mulher gaúcha. O retrato da mulher gaúcha também sou eu, também é a Vava, também é a Dani. Então, a gente precisa entender que essas movimentações trouxeram esse burburinho, essa efervescência, as reclamações de que agora aeroporto era rodoviária, que até empregada doméstica ia para a Disney, né? E, quando legitimadas pela figura de autoridade maior do país, né, que eu não vou
fazer o descrédito para mim a maravilhosa noite com vocês de citar o nome, se autoriza, né, e vinha se autorizando muito antes da sua eleição, de falar que os filhos tinham boa educação, por isso que não casavam com mulher preta, de falar que gay tinha que mais tomar uma coça mesmo, que era isso que ia consertar as pessoas, né? A gente entende que boa parte das pessoas também se sente autorizada a colocar para fora aquilo que nunca saiu, mas que sempre esteve lá. Porque, como eu disse, eu sou uma racista em recuperação. Nós todos somos racistas em recuperação, né? E esse movimento das redes sociais, ele só é um reflexo disso. Ele só é um reflexo de tudo isso que a gente ainda tem sentido, dessa grande parte de pessoas que não conseguem ainda fazer essa reflexão por ignorância, e aí a ignorância eu uso também da forma de não ter tido a oportunidade de estar num momento como esse e ouvir, ou de estar num momento como esse e querer se abrir para ouvir, que tem diferença, né? E isso faz com que essas manifestações elas acabem né, se propagando, fazendo com que, muitas vezes, as coisas que a gente fala e reclama e que a gente vivencia, né, se tornem um mimimi. Quando a gente fala, né, da proibição das pomadas para um cabelo crespo, né? É uma coisa simples, né? Mas por que a Anvisa vai proibir 900 pomadas? Gente, ninguém tem cabelo crespo na Anvisa, gente. Eles não sabem o que uma mulher preta levantar de manhã para arrumar seu cabelo. Uma mulher crespa, né, Roberta? Gente, é 1h30 antes. Eu compro o pote de creme de quilo, porque o meu cabelo é um cabelo 4C, e que se assim eu não fizer a boa da fitagem, gente, ou eu vou sair com um blecão, né, que também é maravilhoso, mas se eu quiser arrumar, eu tenho que ter esse tempo, eu tenho que ter produtos que tratem do meu tipo de cabelo. E aí tu proíbe 900 produtos para cabelo crespo. Aí ontem saiu a notícia que 900 dessas pomadas vão ser liberadas. Eu acho que alguém leu errado e botou os 900 nomes lá por um engano, né? Porque as transistas e as mulheres que estão empoderando outras mulheres negras a usar o seu cabelo crespo, a usar trança no seu cabelo, ficaram sem ter o produto para poder usar. E aí, quando os movimentos vão em cima, bom, a gente tem que liberar, porque esse pessoal está fazendo barulho, né? Então, acho que isso, a gente precisa fazer essa contextualização histórica e política, né? Não partidária, mas política mesmo, para a gente conseguir entender o porquê desse burburinho nas redes sociais. Tá certo. Eu queria também fazer uma menção aqui à sanção da Lei 14.532, também agora em 2023, que equipara a injúria racial ao crime de racismo. Porque o que acontecia anteriormente? Né? Muitas pessoas eram pegas sendo racistas e eram enquadradas como tendo feito uma injúria racial que não era um crime, né? Era um atenuante. Então, agora, bom que o judiciário saiba, né, que injúria racial também é crime. Bom, falar de mulheres na política, né, não tem como a gente não remeter a uma mulher negra que, no último dia 14, completou 5 anos da sua morte. Além das dificuldades para acessar os espaços de poder, né, para serem eleitas em cargos representativos, as mulheres negras também são as que mais sofrem violência política, sendo o caso da Marielle, né, como o mais icônico, mas de tantas outras mulheres negras e mulheres trans que hoje vivem com seguranças particulares, porque são diariamente ameaçadas. Como enfrentar essa realidade não só na política, mas também na atuação em movimentos sociais e em prol de direitos humanos? Eu acredito que ela se conecta quando a gente fala das questões das interseccionalidades, né? Como são os corpos das mulheres pretas, né? Das mulheres trans pretas, que são as que mais sofrem, dentre as mulheres trans, as questões de violência, são corpos ainda objetificados, né? Os mais objetificados. Então, tanto que se a gente for analisar os índices
do aumento de violência contra a mulher, a gente tem uma queda nos índices de violência contra mulheres brancas e, proporcionalmente, um aumento dos índices de violência contra as mulheres negras. Então, quer dizer que a violência ela não diminuiu. Ela está cada vez mais sendo focada em determinado alvo, né? E, por isso, que é até um trocadilho, né, triste de usar, mas essas mulheres elas têm a pele alvo, elas acabam sendo o alvo maior das violências, seja aquela violência que sente e se autoriza a utilizar esse corpo nas propagandas que a gente vê na televisão, né, cada vez menos, mas ainda existentes, nas peças publicitárias, nos espaços onde a gente acaba não percebendo a sua presença, porque não adianta simplesmente o não falar, o não se posicionar e a não presença também fala muito, né, sobre aquilo que a gente dá importância e quem tem importância em determinados lugares. Então, a gente precisa também pensar bastante sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de dizer, Marielle Anderson presente. Eu sou semente de Marielle. Durante muito tempo, eu estive meio que à beira, sabe, criticando, às vezes, em redes sociais e em conversas, mas na minha bolha. E quando a gente fica na bolha da gente, é muito fácil, porque a gente não sente tanto, ou a gente faz de conta que não sente. E eu lembro que, quando, no caso do assassinato da Marielle e do Anderson, me pegou num ponto assim muito forte, né? Então, a partir dali, eu dei uma grande virada, realmente, na minha questão de ativismo pela luta, pela vida das mulheres, e, principalmente, um ativismo pelas mães, né, um local que eu me coloco como mãe solo, né? E daí, Dani, tu comentaste assim, das mulheres nos espaços de poder. Uma coisa que é muito difícil ainda hoje em dia é a gente ter, por exemplo, hoje aqui não aconteceu nenhum caso, mas seguido, por exemplo, acontece comigo, e já há anos, de eu querer participar de um evento e eu não ter com quem deixar a minha filha. E eu acabo, para a minha filha já ser um pouco maior, mas eu sempre trouxe ela junto. Às vezes tem mães que vêm com criança pequena, e criança pequena daqui a pouquinho quer mamar, daqui a pouquinho deu uma cólica, aconteceu alguma coisa, e essa criança chora. E qual que é a reação que geralmente a gente vê das pessoas? É olhar para trás com aquela cara feia. Então, não adianta eu votar em mulheres, eu vir aqui dizer que nós temos que votar em mulheres pretas, em nós colocarmos mulheres, e mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans nos espaços de poder, se nós não damos apoio a elas, se nós não damos condições a elas e a outras mulheres de participarem desses espaços de poder. Então, às vezes, assim, quando a gente tem uma situação, principalmente agora, a pandemia trouxe muita questão do online, né, de a gente poder fazer as coisas online e as coisas funcionarem de forma online. E quando se tem a sugestão assim, mas vamos fazer de forma online ou presencial? Eu já escutei em alguma situação dizer assim, não, vamos presencial, porque tem o acolhimento, tem o calor, tem o olho no olho. E eu e outras mães sempre assim, não, a gente prefere online. Porque a gente está voltando agora dessa questão pandêmica, as crianças chegam na escola enlouquecidas. Para mim é mais fácil eu controlar a minha filha em casa do que talvez ter que deixar ela enlouquecida, vindo a 200 por hora da escola, com meu pai, ou com a minha mãe, ou com outra pessoa, ou ter que trazer ela. Então, a gente, além de votarmos, né, colocarmos as mulheres nesses espaços, a gente tem que dar esse apoio. A gente também precisa ter um olhar para as mulheres que ocupam esses espaços, de estar do lado delas verificando, porque, às vezes, são o caso da própria Thalíria Peroni, que foi assessora da Marielle, e ela foi eleita vereadora, quando a Marielle ela estava ali recém-eleita vereadora, se não me engano, quando a Marielle foi assassinada, e ela fala que, de um dia para a noite, ela ia de ônibus, se eu não me engano, ela era vereadora em Niterói, ela ia de ônibus para a Câmara,
e no outro, quando ela voltou, ela já teve que ir num carro blindado, com segurança, com 2, 3 carros na volta, e a partir dali ela começou a ser ameaçada. Então, ela, por insistência, ainda está, mas quantas outras não desistiram no meio do caminho? Quantas, talvez, eu não sei se com a Sandra, se com as nossas vereadoras aconteceu isso durante a campanha, mas eu, em 2020, como a gente está fazendo a campanha, a gente tem que deixar as nossas redes abertas, porque elas acabam se tornando um local de diálogo. Eu recebia coisas horríveis no direct das minhas redes sociais. E quando a gente não tem, quando não se tem um apoio, não se tem uma base, a gente acaba desistindo mesmo. Então, eu acho que, além da mulher ocupar o lugar de poder, a gente precisa, como sociedade, dar essa base, esse apoio, esse acolhimento para elas. Bom, pedi para vocês falarem sobre os espaços em que vocês atuam, né? A Indiara, que trabalha no Núcleo de Educação para as Relações Étnico-Raciais, lá de São Leopoldo, né? Qual a importância desse trabalho realizado nas escolas e como está a aplicação da Lei 10.639, de 2003, que completa agora 20 anos, e também que foi alterada pela 11.645, que trata, né, da questão do ensino da história afro-brasileira e indígena nas escolas. Bom, esse espaço do NERER é um espaço que se constituiu já desde 2017. É um núcleo que vem... que tem esse aval, mas que também preciso compartilhar que não é um espaço fácil de estar, principalmente na gestão, né? E aqui os meus colegas bem me compreendem, porque todas as lutas elas precisam, algumas mais do que as outras, né, serem validadas praticamente todos os dias, né? Então, estar num espaço de poder hoje, estar num espaço de gestão, de proposição de políticas públicas, não é um lugar confortável, né? E não pode ser, eu acredito que não possa ser, mas muitas vezes é um lugar complexo, né? Esse espaço é um espaço onde nós trabalhamos, sim, a aplicação da 10.639, da 11.645, e também temos que são duas leis nacionais que alteram a nossa lei maior da educação, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, que é de 96, e também temos o amparo legal da Lei 1.116, que é de 2006, que torna obrigatório, né, nas escolas, em todos os níveis de ensino, em São Leopoldo, é uma lei municipal, o ensino da história e cultura afro-leopoldense e afro-riograndense, né, que é uma complementação dessa legislação nacional. E o que acontece com essas três legislações que amparam o nosso trabalho no NERER? A 10.639, como tu bem lembrou, Dani, ela completou 20 anos agora em janeiro, e existe nos currículos das universidades para todos os profissionais de educação que vêm sendo formados. Só que o que acontece? Da grande maioria das vezes, e na grande maioria das instituições, estudar sobre cultura africana e afro-brasileira não é algo obrigatório. Então, fica nas disciplinas eletivas. Se eu tiver com vontade, muito afim, eu escolho essa disciplina eletiva. E aí a universidade, de alguma forma, porque todas as instituições de ensino prestam contas para o Tribunal de Contas do Estado, né, dizem que estão fazendo o cumprimento da lei, quando, na verdade, não tornaram esse estudo, né, para os seus estudantes algo obrigatório. Quando tu diz que tu tem vontade, bom, Dani, tu pode escolher se tu quer tomar chá de boldo ou se tu quer tomar uma Coca-Cola bem gelada comigo daqui a pouco. O que tu escolhe? Ótimo, também prefiro a cerveja. Mas se tu vai escolher, e quando a gente tem dificuldade, e quando a temática ela não cala dentro da gente, quando a gente não se sente nesse lugar do incômodo, obviamente eu vou escolher algo que seja mais palatável, que seja mais fácil, que vá com certeza me exigir menos tempo de estudo, ou um incômodo menor de ter que buscar essa informação com a Vava, que sabe um pouco mais que eu, mas
Ai, sei lá, eu acho que eu não sei para essas coisas. Bom, tem o Dia da Consciência Negra lá em 20 de novembro, deixa que a Vava vai lá na minha escola e faz isso, deixa que a Dani vai lá e realiza isso, né? Na minha escola eu até comemoro Ação de Graças, não precisa Consciência Negra, né, Beta? Ou então a gente comemora o Halloween, porque eu também já ouvi isso de colega, né? Não, esse ano eu estou escolhendo se eu vou trabalhar o Halloween e a Consciência Negra. Aí a gente passa aqueles 5 segundos de novo, né? Eu brinco que é o momento da oscilação entre o meu desejo de evolução espiritual e a vontade de, né, dar aquela voadeira, mas a gente continua trabalhando a evolução espiritual graças à ancestralidade. E aí eu precisei dizer para essa moça que, primeiro, que o Halloween pode ser trabalhado, não há impedimento nenhum, mas que trabalhar as questões de consciência negra, primeiro, que não é só em novembro, porque essa legislação ela existe para que sejam trabalhados esses conteúdos não de forma transversal, mas dentro do currículo. Isso é uma questão de humanidade, não é, vem antes da questão da legislação, né? E que não é critério, não é uma obrigação só do professor negro da escola de trabalhar, ou como a lei diz, né? E aí, quando interessa, a gente sabe usar a lei, não é, vereadoras? Na lei está descrito que, preferencialmente, os professores de artes e história vão trabalhar esses componentes. Né? E, às vezes, fica com o coitado do professor de história, que tem que tirar coelhinho da cartola no dia 19, porque o pessoal da escola lembrou que amanhã é Consciência Negra. Ou então eles ligam lá, Dani, eu quero que tu vá lá amanhã fazer uma oficina na minha escola, né, porque eu preciso prestar contas que eu fiz alguma coisa. E, então, infelizmente, agora eu estou lembrando da minha orientadora, Indiara, fala das coisas boas, porque senão fica a sensação de terra arrasada. Mas eu preciso compartilhar com vocês. Ela diz, ela briga muito com isso, eu estou escrevendo um capítulo sobre isso para ela conseguir me entender, né, um pouco mais. Mas é que essas questões difíceis, elas, infelizmente, ainda aparecem em maior número. Nós temos, sim, excelentes professores que se comprometem, pessoas que estão num processo de construção e aprendizado, que fazem um trabalho maravilhoso. Hoje à tarde participei do lançamento do selo São Leopoldo Sem Racismo, que foi uma proposição da Secretaria de Direitos Humanos. Tive o orgulho, o prazer de levar 2 escolas, uma com um trabalho científico, o projeto em que as crianças do 5º ano fizeram uma pesquisa sobre como surgiu o racismo, e eles, da altura dos seus 1,30, explicando e dando aula sobre Djamila Ribeiro e Silvia Almeida, né, gente? É para morrer de amores. E uma outra escola, né, a Escola Chico Xavier, que é uma escola, as 2 escolas da minha região de assessoria, modéstia à parte, 2 escolas que eu trabalhei, e a outra escola Padre Orestes, que tem a Rádio Padre Orestes, a RPO, onde eles produziram vídeos estudantis falando sobre o racismo. Os próprios estudantes fizeram isso. Então, essas são mostras de possibilidades que estão dando certo, mas, infelizmente, ainda são poucas para a gente pensar. Claro que, historicamente, 50 anos é muito pouco, mas, com 20 anos de legislação, a gente poderia ter muitos outros mais casos, né, de sucesso e de efetivo, né, cumprimento dessa legislação. Tá certo, eu vou passar para a Vava, depois eu pedi para a Indiara falar rapidamente sobre a aplicação da 10.639 aqui em Novo Hamburgo. Tá, Vava, a Vava é vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, e queria que tu falasse do papel do Conselho na ampliação da diversidade e do acesso de negros à produção e fruição cultural. Bom, para quem não sabe, eu vou tentar dar uma explicada do meu jeito muito doido, que vocês já perceberam que eu sou, né? Quem não me conhecia. O que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais? Por exemplo, agora nós temos a Lei Paulo Gustavo, que está para vir um valor até bem bom para o Novo Hamburgo. E, quando a lei é criada, ela tem as suas diretrizes nacionais. Quando chega para estados e municípios, são os conselhos de cultura que vão montar as diretrizes para que os editais saiam. O que são as diretrizes? São as normas que as pessoas que vão
tentar acesso a esses valores, né, precisam seguir para que consigam ser contempladas. Então, o Conselho Municipal de Políticas Culturais de Novo Hamburgo, ele já começa que hoje nós temos, eu fico bem feliz de saber que essa legislação que eu estou, ela tem muitas mulheres, que eu fiquei sabendo que nas legislações passadas tinham menos, né? Hoje nós temos em torno de... Não, acho que no total, dando dos dois lados, acho que umas 8 mulheres como titulares, sendo que dessas titulares, acho que são 2 negras titulares e nós temos uma negra suplente. Se a gente for ver que até pouco tempo atrás quase não tinha mulheres, hoje nós, inclusive, conseguimos termos mulheres negras, né, já é um grande avanço. Então, assim, explicado o que é o Conselho Municipal de Cultura, quando nós criamos as diretrizes, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual o valor que vai vir e qual o tipo de edital que vai ser feito. Por exemplo, agora nós temos, está saindo de fomento, de ocupação e o outro? Descentralização, que também é muito importante. Quando a gente está montando o edital, nós vamos ver quais são as diretrizes, o que precisa. Dentro dessas diretrizes, existe uma questão que, para te ser aprovado, tu precisa ter uma pontuação. Qual que é a forma que o Conselho Municipal consegue fazer para que a gente consiga beneficiar as mulheres negras, homens negros, mulheres trans, pessoas idosas? É fazer com que só o fato de você ser uma mulher negra já te dê uma pontuação diferente. Outros casos também é feito assim, se você traz um projeto que fala sobre, vamos supor assim, vou dar um exemplo que não sei, inclusive, se tiver alguém aqui do audiovisual, né? Hashtag fica a dica. Agora, vindo a lei do Paulo Gustavo, que é mais voltado para o audiovisual, vou fazer um curta-metragem falando sobre o massacre dos porongos, que é uma luta, né, que ainda tem gente que chama de Guerra dos Porongos, mas a gente luta para que se chame de Massacre dos Porongos. Esse projeto, ele, por trazer uma questão ética, racial, ele vai ter uma pontuação diferente. Então, até para fomentar, né, para fazer com que mais mulheres, mais negros e negras, mais pessoas LGBTQIAP+, me esqueci de uma letra, agora não me lembro qual, mas tudo bem, venham a participar. É mostrando para elas que a gente quer elas dentro desses espaços. Deixa eu ver. Eu acho que tem a questão da descentralização, é importante, né? Porque também para que as pessoas das comunidades, né, dos bairros mais periféricos tenham acesso também aos editais, que possam apresentar projetos. Isso, essa questão da descentralização, ela é importante. Para mim, ela tem 2 vias, 3 talvez. Uma que é quando tu diz para as pessoas dos bairros que não são, talvez, seja um grupo de senhoras que gosta de fazer teatro ali, ou dentro de uma terreira, ou dentro de uma paróquia, ou dentro de uma congregação, que elas podem, sim, pegar esses valores, né, sendo elas do bairro, que elas não precisam ser uma grande companhia de teatro do centro, uma grande companhia de dança, uma grande orquestra para isso. Segundo, que a descentralização, o que ela faz? A gente leva aquele espetáculo que iria acontecer aqui nesse espaço ou no próprio teatro para os bairros, para que as pessoas que às vezes dizem assim, mas eu não vou ir no teatro, ou não tenho condições de vir até o teatro, tenham acesso à cultura de qualidade, tenham acesso a esses grupos que tanto contam a nossa história e que, às vezes, essas pessoas não têm acesso. E outra parte, que eu chamo de descentralização, mas é uma coisa da minha cabeça, tá, gente? Que é quando você também proporciona que essas pessoas que moram nos bairros venham conhecer o teatro.
Porque, às vezes, a gente pega assim, crianças, que dependendo da escola, as crianças chegam no teatro, ficam maravilhadas, e daí tu começa a conversar com elas assim, a minha mãe nunca veio no teatro. Ah, mas quantos anos tem tua mãe? 40, 50? Então, assim, não adianta... isso é a função do Conselho Municipal de Política Cultural. É olhar para a cidade como um todo, e, por isso, o Conselho ele é paritário. Metade dele é composto por representantes do governo municipal e metade dele é composto pela sociedade civil. E a gente tem a missão de olhar para a cidade como um todo, olhar para fora da caixinha de cada setorial, porque existem as setoriais dança, teatro, música, a setorial que eu represento, que é o patrimônio histórico e cultural, carnaval. Então, todos os veios culturais têm sua representatividade dentro do Conselho. Se não tem, deveriam ter, do hashtag Fica a Dica 2024, né? Temos nova composição. Então, a nossa função é olhar para a sociedade, para a cidade como um ser único e fazer com que a cultura pulse, com que a cultura cumpra o papel que ela deve cumprir na sociedade, que é elencar, que é elevar as pessoas e fazer com que as pessoas sejam seres mais humanos do que, infelizmente, hoje em dia a gente vinha sendo com tudo que vinha acontecendo. Vou te pedir para repetir a pergunta, por favor. Como é que está a aplicação da 10.639 aqui em Novo Hamburgo? Bom, como eu disse, nós todos somos racistas em recuperação, né? E contextualizando até mesmo os títulos que a gente tem aqui nessa região, né? São Leopoldo, por exemplo, na documentação oficial do município, tem escrito o berço da colonização alemã do Brasil. Fica muito no imaginário essa Constituição, né? Esquecendo que esse território aqui é um território ancestral, né? O território de São Leopoldo é um território ancestral, ocupado há muitos e muitos anos por carijós e caingangues, né? Que provavelmente passaram por aqui. Carijós já exterminados, né? A gente não sabe e não conseguiu acessar ainda na literatura, né? Ou nos guardados, né? Empoeirados por aí, onde foram parar essa parte da nossa ancestralidade. Então, acho que a primeira coisa, a gente precisa pensar isso. E depois compreender que nós todos fomos criados, né, e ensinados por materiais defasados. Então, eu penso que, sim, São Leopoldo, com o Nereri, com o trabalho que a gente faz, que é um núcleo pequeno, nós somos 3 pessoas para atender 99 escolas, né? Eu hoje ainda divido a minha carga horária, nós 3, cada um dividia a sua carga horária, então nós tínhamos assim 60 horas para fazer essa delícia, sem um valor garantido na LDO e na LOA, que agora há pouco foi garantido, então tudo é uma batalha. Eu entendo que, não havendo esse espaço aqui, a gente engatinha ainda mais, né? Eu acho que a gente ainda nem começou a engatinhar. Porque, e falando da experiência, né, que eu compartilhei contigo um pouco antes, depois de 8 anos, eu sou há 8 anos concursada aqui no município de Novo Hamburgo. Na semana passada foi a primeira vez que eu fui chamada para fazer uma palestra para os meus colegas professores sobre esse trabalho que eu faço, né? Não estou dizendo que precisaria ser necessariamente eu, mas por que não a Vava, por que não a Dani, por que não outras pessoas dentro do município que têm a capacidade de trazer um pouco mais desse outro refletir da história, né? A gente tem um coletivo de profs pretas, né? Tem o coletivo de profs pretas, mas existem uma série de outras ferramentas, né? E aí eu vou usar uma frase da minha orientadora para não deixar ela só como malvada, né? Uma coisa que ela me ensinou e que eu tenho usado, que a gente não precisa dar voz, né, às vozes ancestrais que a gente escondeu embaixo do tapete quando disse e valorizou somente uma etnia, né? A gente precisa dar ouvidos, porque essas vozes elas sempre existiram. Tanto é verdade que nós temos dentro de Novo Hamburgo a Sociedade Cruzeiro do Sul, que é mais antiga que a Fundação de Novo Hamburgo. E por que a gente não consegue ainda valorizar aquele espaço de uma escola de samba que tem tanto a ensinar
para nos trazer conhecimento sobre esse território onde nós estamos. Então, eu fico feliz com esse movimento que aconteceu, mas eu acredito que quem sofre o racismo todos os dias, né, esses corpos que são empurrados para fora da escola porque não se sentem pertencentes, a gente tem pressa. Quem sofre injustiça tem pressa. Quem passa fome tem pressa. Quem está sofrendo na pele tem pressa. Então, se a gente tem essa lei há 20 anos... Esses pequenos que têm 11 anos, que estão lá na escola e que talvez não voltem depois de sofrer uma situação de racismo, é para ontem. A formação é para ontem, o conscientizar dos colegas dentro da Secretaria de Educação, dentro das escolas, dentro das instituições, dentro de todas as secretarias, é para ontem. A gente não pode esperar mais. Eu não posso mais conceber, ouvir de uma colega professora que, pois é, o meu filho não fez esse tipo de penteado no cabelo, porque isso aí é só para gente que tem cabelo ruim. Ou ouvir dessa mesma pessoa, colega, aqui de Novo Hamburgo, que, pois é, tu vê, aquela pessoa lá, preta, tem jeito de ladrão, por isso que a gente tem que ir lá cuidar o portão da escola. E naquela mesma semana, o meu irmão tinha ido nessa mesma escola de graça, porque é isso também, o trabalho preto ele tem menor valor, então, tu chama um autor de livro, tu faz desde a cesta de café da manhã, né, Roberta? Só falta pegar a pessoa no colo, assim, carregar. Aí o meu irmão saiu do trabalho dele, foi lá porque eu pedi para fazer uma oficina, e no outro dia a pessoa disse que uma pessoa igual a ele só poderia ser ladrão. Então, é para ontem, a gente não pode esperar mais. E não estou dizendo que eu vou salvar o mundo, mas a gente tem pessoas qualificadas e tem condições, existe dinheiro, existe verba, existe formas de buscar formação, então é para ontem. Tá certo. Bom, e o papo está muito bom, mas vou fazer uma última pergunta para vocês, porque depois até a gente vai ter uma apresentação que a Beta vai vir aqui nos contar um pouquinho. Tema relacionado ao dia de hoje, que é o Dia Nacional das Religiões de Matriz Africana e das Nações do Candomblé, é o combate à intolerância religiosa. Como lidar com essa questão e como trabalhar isso também nos espaços que a gente frequenta? Bom, eu sou uma mulher de axé, como eu me descrevo, então, as questões de intolerância religiosa, eu não uso a intolerância, mas o racismo religioso, elas também estão muito presentes no nosso fazer, no nosso entendimento, no receio que as pessoas têm, às vezes, por simplesmente tu andar de turbante na rua e ter que atravessar a rua, do espaço de terreiro que eu frequento, que é em frente a uma das nossas escolas municipais, e que as pessoas atravessam para outra calçada. Eu brinco que tem gente que pensa que a gente vai fazer um kamehameha, assim, e vai mandar uma macumba jato para a pessoa que vai passar na frente da calçada, porque só pode. Tu atravessar a rua para não passar na calçada do terreiro, só pode ser um kamehameha que eu não descobri, mas é isso, assim, são coisas, são crenças que estão tão cristalizadas no nosso inconsciente coletivo, sobre o que é macumba, e aí eu saúdo o nosso representante aqui da capoeira, que desconhecem que macumba é um instrumento musical, que também representa uma árvore, que representa uma das formas de se louvar o sagrado que existiu no Rio de Janeiro e que não tem nada a ver com mal, foi muito apropriado para de novo dizer que as pessoas, que os nossos antepassados negros faziam maldade quando iam louvar o seu sagrado. Então isso está muito presente, presente quando a gente faz uma celebração e a gente esquece que a gente está num país laico, que as escolas elas são espaços laicos, então, se eu trago uma religiosidade, eu preciso contemplar todos, porque, por mais que não seja aquilo que eu acredito, eu preciso respeitar a possibilidade do outro, até de não acreditar em nada. E, muitas vezes, quando a gente impõe isso, de alguma forma, a gente está desrespeitando aquele ser que está na minha frente. Ele pode ser uma criança de 3 anos do berçário, quanto aquele mais velho que trabalha na Comur, dentro da minha escola, e que também não está se sentindo legitimado pelas expressões
espirituais, religiosas que a gente está levando para esse lugar. Então, o trabalho com relação à intolerância religiosa, ele está muito conectado com o nosso despertar para as nossas ações racistas, né? Nós, como racistas em recuperação, precisamos estar muito atentos àquilo que nos traz medo, àquilo que a gente desconhece, que a gente não sabe, as expressões que a gente usa porque a gente achou bonito, né? E acha graça quando diz chuta que é macumba, mas daí tu vai chutar porque é macumba. O que é que pode ser chutado, então? Né? O meu corpo de macumbeira, então, pode ser chutado. O corpo de um capoeirista pode ser chutado porque é um macumbeiro, porque toca um instrumento feito da árvore da macumba, toca a sua macumba. Por que a gente ainda legitima nas nossas falas, né, esse racismo religioso? Então, de novo, jogo, né, para vocês, para os meus parceiros dessa noite, essa necessidade de reflexão com relação à intolerância religiosa. Tá certo. Eu queria agradecer a vocês. Enquanto a Beta vem, eu vou ler Conceição Evaristo. Regina Anastácia. O meu nome é Regina Anastácia. Assim que ouvi essas primeiras palavras de Anastácia e contemplei o seu porte tão altivo, fui tomada por uma enorme emoção. Agradeci a vida por me oferecer momentos tão raros como de contemplar uma pessoa dona de uma beleza que caminhava para um encanto quase secular. A voz dela pausada e já marcada pelo correr de um tempo de 91 anos vividos, ao pronunciar o próprio nome, me soou como alguém que anuncia com respeito a chegada de uma pessoa especial, merecedora de toda reverência. Regina Anastácia se anunciando a presença de Rainha Anastácia, frente a frente comigo. Lembranças de outras rainhas me vieram à mente. Mãe Menininha do Cantuá, Mãe Meninazinha do Oxum, as rainhas de Congadas, realezas que descobri na minha infância, em Minas Gerais, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Lia de Tamaracá, Léa Garcia, Ruth de Souza, a senhora Laurinha Natividade, a professora Efigênia Carlos, Dona Iraci Graciano Fidelis, Toni Morrison, Nina Simone, e vou fazer um adendo aqui, as nossas centenárias hamburguenses Maria Emília Mendonça e Vó Nair. E ainda várias mulheres, minhas irmãs, do outro lado do Atlântico, que vi em Moçambique e no Senegal, pelas cidades e pelas aldeias. Mais outras e mais outras. Repito, Regina Anastácia se anunciando a presença de rainhas Anastácias frente a frente comigo. Beta. Conceição Evaristo, em Submissa Lágrimas de Mulheres. Recomendo. Que lindo, Dani. Obrigado. Na verdade, não é obrigada, a gente fala obrigada e obrigado, mas é gratidão, né? A palavra que a gente tem que usar para agradecer, então, o convívio, para agradecer tudo isso que a gente escutou de vocês aqui, de vocês três, né, gurias? Foi um momento muito importante para nós. E já aproveitar para saudar todas e todos aqui com a palavra Ubuntu, que significa eu sou porque nós somos. E eu acho que as gurias trouxeram muito bem isso, né? Essa busca, essa reflexão sobre ancestralidade, né? Sobre a gente se perceber, sobre a gente ter voz. Cada uma de nós, mulheres, porque este mês a gente está direcionado e pensando e falando e propondo muitas atividades pela Rede Lilás, né, mas também com a parceria das secretarias envolvidas e demais setores que se envolvem também na busca dessa garantia de direitos, né, das mulheres aqui na nossa cidade. Então, de dizer, gurias, assim, ó, gratidão imensa por tudo que vocês nos ensinaram hoje, vocês três, todas essas trocas. Com certeza, esses papos fazem a gente refletir muito, pensar o nosso lugar, o meu lugar enquanto mulher branca, né, mas que também não me limita a lutar pelas mulheres negras, né, porque somos todas mulheres. Então, acho que isso a gente também tem que pensar. E
muito mais, acho que louvar aqui a presença dos homens, né? Porque estão aqui, estão abertos a também escutar sobre os direitos das mulheres, o lançamento da cartilha da Rede Lilás, né, que é tão importante, que está aqui, a Dani está mostrando. Tem lá no fundo, podem levar, podem distribuir nas comunidades, né, as nossas 2 vereadoras, que Novo Hamburgo, né, espero que na próxima legislação, na próxima votação, eleja meio a meia, no mínimo, que tenha metade de mulheres na Câmara de Vereadores, porque, com certeza, nós, mulheres, é que vamos pensar e fazer as leis para as mulheres, né? Não menosprezando os vereadores, que a gente sabe que muitos apoiam, né, e lutam também pela causa, mas que a gente também possa ser voz enquanto mulher. Então, assim, hoje, dia 21 de março, Dia Internacional contra a Discriminação Racial e Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, não poderia terminar, então, sem a gente ter apresentação de cultura, né? Porque eu sou da Secretaria da Cultura, hoje eu represento aqui o secretário Ralph, o diretor Alex, que teve que já se retirar, mas deixou um grande abraço para todos e todas. E aí eu vou pedir, então, para as nossas queridas palestrantes, trocadoras de ideias, estudiosas, que se juntem à plateia, porque as gurias vão fazer o show bem aqui.